Olá, viva, boa noite. Mais tempo para pagar a dívida à Troika. O pedido de Portugal deve ter o apoio dos ministros das Finanças da zona euro. A opinião é de Olli Rehn, vice-presidente da Comissão, mas com uma contrapartida, um plano convincente para cumprir as metas orçamentais do país. Para Olli Rehn, é importante que se dê mais tempo a Portugal e a Irlanda. Diz o vice-presidente da Comissão Europeia que a extensão do prazo dos empréstimos vai ajudar os dois países a terem uma saída bem-sucedida dos programas de ajuda. The extension of loan maturities for Ireland and Portugal, that is a core part of our exercise to support the exit of the two countries from their programs and to return to private market funding. Mas para Portugal, Olli Rehn abre a seguir parênteses. In my view, it is important that the Eurogroup can take a supportive decision once the concrete decisions on ensuring that the fiscal targets are met are made in a convincing manner. Declarações que surgem no mesmo dia em que o presidente do Eurogrupo afirmou que se o acordo não for alcançado na próxima sexta-feira, deverá ser selado na reunião do próximo mês. Em causa está o alargamento do prazo de reembolso dos empréstimos concedidos a Portugal e à Irlanda, que deverá ser prolongado por 7 anos. Este é um dos prazos recomendados no documento do grupo de trabalho que integra representantes da Troika e do Fundo Europeu de Resgate e que prepara as decisões dos ministros das Finanças em Dublin. Mas a oferta feita a Lisboa tem uma condição: fica dependente da implementação de um plano B que compense o impacto orçamental das 4 normas do orçamento chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Economista, foi Ministra da Educação, Ministra das Finanças e líder do PSD. Vai, a partir de hoje, passar a ser um rosto habitual aqui no Política Mesmo, às quintas-feiras, depois das 10 da noite. Numa altura em que o país vive a pior crise das últimas décadas, tem estado calada ao longo dos últimos meses, desde setembro, à altura em que criticou a política de austeridade do Governo. Boa noite, Dr. Manuel Ferreira Leite. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tendo em conta a situação atual do país, a doutora acha que teve razão antes de tempo? Bom, ter razão antes do tempo normalmente significa verem-se coisas que mais ninguém vê. E eu aí não acredito que só eu tenha visto. Acho que qualquer pessoa atenta e especialmente envolvida nos problemas do país, com certeza que viu tanto quanto eu vi. Aquilo que talvez de diferente se tenha passado é que não se tratava só de factos, tratava-se de perceber quais iam ser as consequências desses factos que estavam a ocorrer. E a análise dessas consequências, efetivamente, eu disse-as, avisei, mas por motivos provavelmente mais de ordem política do que por ignorância, poucas pessoas mais falaram delas. E acha que foi prejudicada por ter avisado? Admito que sim, do ponto de vista eleitoral, com certeza que fui, porque as pessoas não gostam de ouvir más notícias e, portanto, há sempre a tendência para considerar que é por motivos políticos que a pessoa pinta os quadros mais negros, para daí decorrerem aspectos negativos para os governos que estão em funções. E, portanto, admito que sim, mas em todo caso eu não me arrependo, nem nunca me arrependerei de ter dito aquilo que eu considerava que era aquilo que ia ocorrer, portanto, a verdade dos factos. Nos últimos tempos tem estado calada, doutora? Tenho estado calada, sempre intervindo naqueles momentos em que considero oportunos. Escrevo e tenho escrito regularmente num jornal semanal e, portanto, não tenho estado propriamente calada. No entanto, se agora respondi à sua solicitação, à vossa solicitação, tem muito a ver com uma enorme preocupação com que estou em relação à nossa situação. E o facto de pensar, ponderar muito nas questões que nos rodeiam e nos problemas que nos rodeiam e percebendo que talvez de uma forma isenta e descomprometida e sem ter qualquer tipo de objetivo
se a minha meditação e a minha ponderação ajudar a que as pessoas percebam bem o que é que se está a passar, até no momento em que todos somos solicitados a intervir e a participar e a compreender, eu penso que tenho o dever cívico de o poder fazer. E, portanto... Soutora, quando a última entrevista que deu foi aqui, precisamente, no Política mesmo, em setembro, desde então a situação dos portugueses não melhorou? Não melhorou. Não melhorou porque penso que nessa altura já falámos um pouco sobre essa matéria e eu tenho sempre muita convicção de que com dificuldade mudo de opinião e, portanto, mesmo que tenha dito alguma coisa que, ao menos que vá dizer alguma coisa que já tenha dito anteriormente, seguramente que não é diferente. Não melhorou porque eu acho que tem muita dificuldade em melhorar, dado a forma como se tem estado a seguir a nossa intervenção de acordo com o memorando de entendimento que assinamos. Eu não tenho dúvidas de que existe um memorando de entendimento, que nós temos que o cumprir, que é essencial que seja cumprido, mas eu desde sempre disse que ele tem um erro de base. Está mal desenhado. Por um lado está mal desenhado, não está de acordo, não se ajusta à nossa realidade nem produtiva, nem social. Não se ajusta. Eu sempre disse isso e agora são elementos da própria Troika que têm dito que parece que o desenho, o próprio Ministro das Finanças também penso que já está a chegar à conclusão que ele não está desenhado para a nossa realidade. Esse é um ponto. Um outro ponto com o qual eu sempre, independentemente das medidas que estão a ser tomadas, um outro ponto com o qual sempre contestei, direi assim, ou sempre alertei para a impossibilidade disso se poder concretizar, tem a ver com o tempo que nos foi concedido para fazer o ajustamento. E esta minha dissidência de opinião já vem desde o governo anterior, com o antigo Primeiro-Ministro e com o antigo Ministro das Finanças. Na altura eu era líder do PSD, portanto estava na oposição, e tive várias reuniões com eles em que claramente me opus a que se tivesse aceito e se tivesse negociado com as entidades, na altura com a União Europeia, o chamado PEC 4. Que o PEC 4, de que agora muito se fala, considerando que teria sido uma grande salvação do país, eu na altura já o considerei uma enorme fantasia. E a enorme fantasia tinha exatamente como origem a ideia de que em 2013 acabava o processo de ajustamento. Portanto, era um projeto que dava 3 anos para nós fazermos um ajustamento a partir de 9% de déficit em que estávamos. E eu sempre considerei isso uma fantasia, a impossibilidade total de isso ser conseguido. E o memorando também, ele próprio é uma fantasia. E o memorando tem esse erro de base também. Mas já houve vários memorandos. Ou seja, houve várias adaptações ao memorando. Mas uma coisa são as adaptações, outra coisa é, no fundo, sempre com o objetivo de que se iria processar este ajustamento num período de tempo que não é suscetível de ser conseguido. E não é suscetível de ser conseguido porque há aqui outro erro de base, que é a ideia de que nos ajustamentos anteriores que tivemos, intervenções anteriores que tivemos noutras alturas, efetivamente o ajustamento era feito de uma forma rápida. 2, 3 anos, às vezes até um bocadinho menos, nós conseguíamos o ajustamento. Porquê? Porque nós na altura o que tínhamos era um desequilíbrio externo. E efetivamente o desequilíbrio externo, mesmo com moeda única ou sem moeda única, com mais instrumentos ou com menos instrumentos de intervenção, é suscetível de sofrer um ajustamento rápido, porque as medidas que se tomam para conseguir esse ajustamento são medidas que são recessivas. São sempre recessivas e, portanto, provoca sempre recessão. As pessoas perdem sempre poder de compra. Só que esse ajustamento faz-se rapidamente e, portanto, é um problema de 2, 3 anos, efetivamente, em que há ali uns sacrifícios, às vezes não chega a 3 anos, como da última vez não chegou. Não tínhamos nenhuma experiência, e este ponto é fundamental, não havia nenhuma experiência de um ajustamento
que tivesse como objetivo o ajustamento orçamental das contas públicas, coisa que é absolutamente inovadora. Não há essa experiência. Não havia. E, portanto, eu até me espanto muito quando há muitas vezes economistas que dizem que isto melhor é o mais rapidamente possível. Não interessa nada estarmos agora em processo de ajustamento e em processo de resgate durante muitos anos, porque isto é quanto mais depressa, melhor. Ora, quanto mais depressa nós queremos ser, mais devagar será. E eu tenho esta absoluta ideia convicta de que isso é assim. Porquê? Porque também no ajustamento orçamental se provoca sempre uma recessão, só que, enquanto que para o desequilíbrio externo a recessão é favorável a fazer esse ajustamento, porque no déficit externo nós estamos a importar muito mais do que exportamos, mas se entramos em recessão passamos a importar menos e provavelmente a exportar mais. E, portanto, ajusta-se concretamente à situação. No caso da correção orçamental, e eu afirmo isto categoricamente, na primeira fase conseguem-se tomar medidas e conseguem dar alguns efeitos óbvios na redução, no reequilíbrio das contas públicas, os déficits que existem reduzem-se, mas quando se entra em depressão, quando se entra em recessão, os efeitos na economia são contrários aos objetivos. Isto é, eu para equilibrar as contas preciso de aumentar as receitas e reduzir as despesas, e quando entra em recessão acontece exatamente o contrário, é que reduzem-se as receitas e aumentam as despesas. E, portanto, eu estou a tentar ir para um objetivo e não chego lá com essa rapidez porque tenho forças contrárias a puxarem para trás. É como se eu estivesse a andar para um determinado objetivo em cima de um tapete rolante que me está a puxar para trás. E, portanto, eu estou a tomar medidas para reduzir o déficit, mas eu tenho forças a puxarem para trás que me estão a agravar. E, portanto, nessa circunstância, pensar que isto se faz de uma forma rápida é verdadeira fantasia, não é possível ser feito e os factos mostram que efetivamente não é assim. Não dá crédito, Sr. Doutor, à teoria de que quanto menos tempo cá tivermos a Troika em Portugal, melhor. Eu não quero cá a Troika para nada. E acho que, efetivamente, a intervenção da Troika é uma limitação à nossa soberania, à nossa independência económica, à nossa independência de políticas e, portanto, evidentemente que eu não defendo, nem quero nada que esteja a Troika. Mas aquilo que eu quero é que se siga uma política realista que não conduza a que nós nos afundemos em vez de resolvermos os nossos problemas. Isto é, quanto mais depressa eu estou a querer resolver o problema, mais devagar eu vou. E é isso que tem estado a acontecer? É isso que tem estado a acontecer. De resto, os números assim o mostram. Nos últimos anos, o montante de sacrifícios que já foi pedido aos portugueses, tanto em aumento de impostos, como em redução de salários, como em reduções de despesas públicas, esse montante anda da ordem dos cerca de 24 mil milhões de euros, a que corresponde uma redução do déficit orçamental que não chega a 7 mil milhões. Portanto, quer dizer, há ali um enorme esforço que nós estamos a fazer para a consolidação das contas públicas, fazemos um enorme esforço para uma redução que não é correspondente à dimensão do sacrifício. O que significa que se tivéssemos feito um sacrifício menor, provavelmente tínhamos tido um ajustamento maior. Então isto foi tudo para nada, ou quase tudo para nada? Não foi para aquilo a que corresponde os sacrifícios que nos pediram. Para nada não foi. Eu disse que foi reduzido a 7 mil milhões, portanto 7 mil milhões são 7 mil milhões. Mas comparado com os 24 mil milhões de esforço? Comparado com os 24 mil milhões de descontos, há aqui um desperdício de sacrifício absolutamente lamentável, para além de que eu não posso olhar só para os números. É que as políticas não podem olhar só para os números. Se eu olhar só para os números, efetivamente é uma diferença absolutamente desproporcionada. Mas se eu olhar para as consequências do que foi ter-se feito uma política de austeridade que levou a uma redução, a uma perda de cerca de 24 ou 25 mil milhões de euros, as consequências é uma recessão tremenda que não se sabe de onde sai,
que se está a agravar à medida que se tomam estas medidas, um aumento de desemprego tremendo, um empobrecimento da população que não é a mesma coisa que perder poder de compra, porque perder poder de compra é aquilo que é inevitável, mas eu considero que perder poder de compra é, por exemplo, eu ir almoçar fora, ou ir jantar fora várias vezes, ou ir muitas vezes ao cinema e deixar de o fazer. Isso é perder poder de compra, é ter uma qualidade, ou, enfim, Perder um bocadinho da qualidade de vida. É, precisamente, haver um ajustamento ao nível de vida, de acordo com as nossas necessidades, e que é absolutamente essencial, é essencial, tendo nós vivido tantos anos acima das possibilidades, tínhamos que ter essa perda de poder de compra. Uma coisa é isso, outra coisa é empobrecer. Uma coisa não é eu não ir ao restaurante porque não posso ir, porque deixei de poder ir, outra coisa é ir à cantina social. São coisas completamente diferentes. O Primeiro-Ministro avisou no início deste processo que íamos empobrecer. Mas isto não se trata de avisos, quer dizer, se a política levava a que as pessoas empobrecessem desta maneira, então a política devia ter sido ponderada de outra forma, porque isto não é só acertar os números. Pior do que isso é que os números não estão acertados. É porque se os números estivessem certos, nós ainda podíamos dizer, olha, é um sacrifício, são 3 anos de empobrecimento, estamos todos pobres, mas qualquer dia mandamos todos cabeça. Só que não é nada disso que se vê. Estamos cada vez a ter uma recessão maior, as contas públicas não conseguem ser acertadas, e não conseguem ser acertadas não é por o Ministro falhar as previsões, não é porque agora o Ministro não sabe fazer previsões, nada disso. É que as medidas que se tomam perante a realidade que nós estamos a enfrentar têm efeitos que as pessoas admitem que não existem, mas que eles estão cá. E, portanto, perante os factos, que não acertamos as contas públicas, nem conseguiremos acertá-las tão cedo. Nós começámos por falar em 2013, falámos em 2014, estamos a falar em 2015, e se assim continuarmos, em 2020 ainda estamos com a mesma conversa. A decisão do Tribunal Constitucional veio, de alguma forma, cortar as pernas ao Governo, funcionar como essa passadeira que nos empurra para trás? Olha, Paulo Magalhães, eu exatamente porque tenho esta visão de que em recessão é extremamente difícil fazer-se a consolidação das contas públicas, portanto, equilibrar-se as contas públicas em recessão. Quanto maior for a recessão, mais longe nós ficaremos de acertar as contas públicas. Que eu considero um ponto essencial. Portanto, eu não estou a dizer que não é importantíssimo equilibrar-se as contas públicas. É importante, é essencial. E é exatamente porque é importante e que é essencial é que nós devemos seguir aquele caminho que nos conduz a lá. Não vale nada andar a fazer um caminho que me afasta desse equilíbrio das contas públicas. Portanto, eu defendo isso. Sim. Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional considerou agora umas tantas medidas inconstitucionais. E eu devo dizer que exatamente porque penso que este agravamento contínuo da política de austeridade está cada vez mais a não permitir que nós equilibremos as contas públicas, eu devo-lhe dizer que talvez ingenuamente, mas genuinamente fiquei convicta de que tinha sido a sorte grande ao Governo. Genuinamente fiquei convencida disso. Sim. Porquê? Porque evitava que nós... e direi que retirava um pouco a pressão de mais 1.300 e não sei quantos milhões de euros nos cortes das despesas públicas e nas receitas que eram cobradas. Portanto, achei que isso era uma ajuda. Para uma inversão do caminho da política do Governo. Exatamente. Quer dizer, eu achei que era um pretexto, que seria um bom pretexto para que o Governo pudesse invocar que não era por sua culpa, nem por sua falta de iniciativa, nem por sua falta de determinação, que não se ia aplicar uma dose tão forte de redução de despesas nem de aumento de receitas, porque o Tribunal Constitucional não tinha deixado. Simultaneamente também achei que, tendo a Troika várias vezes, vários elementos da Troika, dito publicamente que austeridade sobre austeridade
não dá resultado, que é necessário pensar-se no crescimento. Portanto, houve várias vozes a começar no Fundo Monetário Internacional, a acabar na Comissão Europeia, considerando que alguma coisa tinha que ser feita de ajustamento porque senão nós não chegávamos lá. E, portanto, também para as instâncias internacionais também era um pretexto para ninguém dando o braço a torcer, por culpa de... Não é por culpa, mas enfim, porque certas medidas não podiam ser tomadas porque eram inconstitucionais, então nós ficaríamos mais aliviados. Ainda porque se o Tribunal Constitucional tivesse considerado todas estas medidas constitucionais, e portanto não houvesse nada de coisa, nós íamos atingir o déficit que estava programado no orçamento para 2013. Não, até já tinha sido abandonado esse número. De resto, quando foi aprovado o orçamento para 2013, exatamente com base nestes argumentos, eu afirmei publicamente que o orçamento não era execuível, isto é, não era possível atingir aqueles valores. Portanto, os valores já há muito que se percebia que não eram atingidos. Não foi preciso atingir-se o primeiro trimestre para se perceber que estávamos afastados. A recessão mostrou-se mais profunda. Só aí levaria a que os objetivos não pudessem ser atingidos. Bom, então, não é por causa das decisões agora do Tribunal Constitucional que nós não vamos cumprir, porque já não íamos cumprir, porque já estávamos em mais recessão. Portanto, não é por causa disso, está a ver? E, portanto, quando eu vi exatamente o dramatismo que se pôs à roda de toda a decisão do Tribunal Constitucional, que era um verdadeiro exagero, porque efetivamente já estávamos a ver que não íamos conseguir os objetivos, e portanto não é por causa disto que não atingimos, achei que era um certo dramatismo, um certo, enfim, mise-en-scène, no sentido de haver uma possibilidade de, sem ninguém perder a face, tanto a Troika como o governo português poderem fazer aqui um ajustamento, uma alteração do caminho que estão a seguir para se poder atingir outros valores. E eu devo dizer que eu ouso dizer que se neste momento não fosse feito nada, que era aquilo que eu pensei que ia acontecer. Quero dizer, olha, foi paciência, a gente bem gostava, mas não podemos fazer mais nada, e portanto paciência, vamos ver o que é que daqui vai. Os resultados no final do ano seriam bem melhores do que aqueles que serão caso o Governo insista, e a Troika insista, em compensar estes valores que foram neste momento aliviados. Foi isso que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro, de resto, no sábado passado, na comunicação que fez ao país, que se iria avançar nos tais cortes... Pronto, e isso é que é o ponto que a mim me deixa perplexa, está a ver? Porque, como digo eu ingenuamente, achei que ainda bem, olha, o Governo teve sorte porque teve aqui uma ajuda do Tribunal Constitucional, quando afinal parece que não foi, que eles não olham isto como uma ajuda, mas como uma contrariedade. Então quer dizer que continuam a insistir na ideia de que quanto mais austeridade nós impusermos, mais rapidamente chegamos aos níveis que desejamos para as contas públicas. E eu tenho exatamente a visão contrária. É quanto mais fizerem, mais nos afastamos. É por isso que eu digo que a minha posição relativamente à decisão do Tribunal Constitucional decorre desta ideia que tenho sobre o errado caminho que se está a seguir, porque não estamos a chegar a lado nenhum, estamos a impor sacrifícios, e eu já não estou tão preocupada com os sacrifícios como com os efeitos destes sacrifícios. Eu pergunto ao Paulo Magalhães, onde é que... Era um ponto que nós devíamos perguntar à Troika. Quando a Troika diz, sim senhor, agora compensem lá isso, então tomem lá mais medidas para fazer lá isso. Eles também deviam dizer-nos como é que perspectivam a situação do país quando se conseguir, em 2000 e não sei quantos, o equilíbrio das contas públicas à custa da recessão, do desemprego, do empobrecimento, do aniquilamento da estrutura produtiva. Mas o que é o país? O que é o país? Não sei. De uma coisa eu lhe digo que não sei. É que eu não sei fazer renascer um país a partir das cinzas. Não sei. E, portanto, não sei como é que ele renasce a partir das cinzas. Se é um milagre, que medidas é que são tomadas, quais?
é que são tomadas a partir do momento em que a estrutura produtiva está aniquilada, a nossa estrutura produtiva, que era uma estrutura produtiva antiquada, que eu considero que precisava de ser mudada, que sempre defendi também que o nosso modelo de desenvolvimento estava esgotado e era necessário outro modelo de desenvolvimento, só que não se muda de modelo de desenvolvimento sem ser numa geração. Porque eu vejo quem defendesse, por exemplo, que havia restaurantes a mais, e portanto, como havia restaurantes a mais, até foi bom que houvesse ali um elemento extra a aniquilar restaurantes. Foi o caso do IVA, que fez fechar uns tantos, ainda bem, porque eram a mais. E qual foi a alternativa que deram a essas pessoas para passarem dos restaurantes para outro lado qualquer? É que quando um país começa a querer mudar o seu modelo de desenvolvimento, demora às vezes uma geração, e demora uma geração exatamente por isso. Não se pode aniquilar e não ficar com nada. Temos que transferir, criar outras oportunidades antes de aniquilar estes setores que precisam E, portanto, o facto de nada se fazer sobre essa matéria, eu gostava que me explicassem. Para poder aderir entusiasticamente, ou pelo menos conformadamente, com aquilo que a Troika nos impõe, gostaria que eles nos dissessem o que é que estão a pensar fazer para o país. Os cortes dos 4 mil milhões não estão no memorando da Troika. O Primeiro-Ministro, dizia eu, como a doutora sabe, no sábado passado anunciou que se ia então avançar nos tais cortes na administração pública, na reforma do Estado, na educação, na saúde, na segurança social, nas empresas públicas também. São as tais gorduras do Estado, ou não? Eu acho que as tais gorduras do Estado já estão muito reduzidas. E eu devo-lhe dizer, se me pergunta se estou muito preocupada com esse anúncio desses cortes, eu digo que não estou muito preocupada porque acho que eles não são execuíveis e não vão ser executados. Não vejo possibilidade. Quer dizer, a menos que nós tivéssemos todos decidido fazer um araquiri coletivo. Eu, como acho que ninguém decidiu fazer um araquiri coletivo, acho que não é possível fazer-se uma coisa dessas. E, portanto... Mas não há professores... Há a teoria também, eu estou aqui a perguntar apenas, doutor, não há professores a mais, não há desperdício na saúde, não há desperdício... Com certeza que há. Simplesmente já muita coisa tem sido feita até à data, até porque quando está a falar em 4 mil milhões de euros, está-me a falar em 4 mil milhões de euros em cima de não sei quanto, de 20 e tantos milhões de euros que corresponde à austeridade que fomos. Portanto, por isso já diz, é possível aumentar impostos? Não, já não é possível porque eles já foram levados até ao limite máximo que era possível ser levados. E, portanto, uma grande restrição na despesa, com certeza que é necessária, que é necessário combater o desperdício. Está fora de causa sempre combater isso e, portanto, estou à vontade. Uma coisa é isso, outra coisa é estarmos numa situação em que a situação de recessão, especialmente a situação de empobrecimento das famílias, tem exatamente o efeito contrário. As famílias, neste momento, procuram mais o ensino público do que o ensino privado. As famílias procuram mais o Serviço Nacional de Saúde do que os serviços de saúde privados. E, portanto, quando exatamente a situação de recessão provocada pelas medidas leva a que as pessoas procurem mais o setor público, reduzir o setor público é pôr essas pessoas totalmente desprotegidas. E há um ponto que eu já tenho referido isso várias vezes, e que é que o Estado pode-se demitir de todas as suas funções. Pode-se demitir de todas as suas funções, menos de uma. Na minha perspectiva. Menos de uma. Que é o apoio aos desfavorecidos. E neste momento, aquilo que é o apelo da necessidade de as instâncias governativas, portanto, o Estado, apoiar as pessoas é cada vez maior. Porque as pessoas estão efetivamente a empobrecer. E ainda não entramos muito, mas estamos a entrar na fase da privação, que é outra fase. Que é? Que é uma fase abaixo da pobreza, que é a privação mesmo, que as pessoas não têm por onde se alimentar, por onde viver. Com 19% de desemprego, se calhar, e com muitos casais desempregados, se calhar já entramos nessa fase. 19% de desemprego, como bem sabemos, são as estatísticas. E as estatísticas não cobrem tudo. Portanto, se estamos com 19 em termos estatísticos, devemos estar com muito mais de 20.
num país em que as oportunidades não foram criadas. Foi criado o desemprego, mas não foi criada a substituição. Portanto, eu acho que a Troika, portanto, entendeu isso, provavelmente, portanto, aplicou uma receita como se achasse que isto se resolvia em 2 ou 3 anos. Não se resolve em 2 ou 3 anos, não se resolve se calhar em 10. Porque, olha, eu até lhe digo uma coisa, se resolvesse, se calhar até era bom. Porque andámos a viver acima das nossas possibilidades durante alguns 15 anos. Se isto fosse corrigido em 2 ou 3, se calhar valia a pena. Valia a pena vivermos bem 15 anos, porque depois em 2 ou 3 anos de sacrifício isto resolvia-se. O problema não é esse, o problema é exatamente o contrário. É que uma brincadeira de 15 anos há de dar, com certeza, uma correção que demora outros tantos. A senhora não acredita que estas medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro venham a ter lugar? Acho que não é execuível. Ouça uma coisa. Mas elas já começaram com estes... Ingenuamente continuo a achar que não são possíveis. Quer dizer, da mesma forma que eu fiquei muito contente a achar que isto tinha sido uma benesse para o Governo, porque lhes dava a oportunidade de negociar com a Troika e de pensarem, pronto, olha, isto não foi, não, paciência, não podemos. E a Troika também, sim senhor, nós queríamos, mas já se viu que vocês não têm essa possibilidade, paciência, vamos andando. Quando chegássemos ao fim deste ano, eu acho que estávamos bem melhor do que vamos estar caso vão aplicar estas medidas agora para compensar isto, que não é nenhum buraco, porque o buraco estava aberto. Outra coisa que eu tenho fortíssimas dúvidas, devo dizer, é que se acene neste momento, e penso que é a Troika com certeza que o faz, que acene com a possibilidade de um segundo resgate. Porque se houver a necessidade de um segundo resgate, é porque já existia essa necessidade. Não é por causa disto agora. Ó Paulo Magalhães, este valor agora que está em causa representa pouco mais de 1% de toda a despesa pública. Se lhe disserem assim, lá na sua casa, que precisam de reduzir a despesa de 1%, pensa que vai desabar o mundo lá na sua casa? Qualquer um de nós é capaz de reduzir a despesa em 1%. Portanto, só o Estado é que não pode, quando não resiste à possibilidade de reduzir a despesa em 1%. Portanto, eu acho que há aqui um dramatismo, uma teatralização. Com que objetivo? Olha, é uma boa pergunta, porque eu acho que se há coisa má que deve ser feita às pessoas neste momento é assustá-las. A insegurança já é suficiente, já é demasiada, para que ainda em cima de toda esta situação social grave, de insegurança enorme relativamente à questão do emprego, que é, enfim, o pior que pode acontecer a qualquer pessoa. A pouca perspectiva que existe de que isto vai ser resolvido no curto prazo, porque as contas públicas não dão mostra de estarem resolvidas nos próximos anos. Em cima disso ainda nos assustam a dizer que ainda vai haver mais e que vamos ter que buscar não sei o quê. Eu acho que não sei qual é que é o objetivo, porque há um ponto, mais uma vez digo, acho que não pode ser objetivo, não é objetivo de ninguém, nem de troicas, nem de governos, nem seja do que for, que possa ter como objetivo destruir um país. Não pode. E, portanto, se eles olham para nós e percebem que o país está a ser destruído, em contrapartida com o objetivo de equilibrar as contas públicas que não estão a melhorar, ou que estão a melhorar de uma forma muito lenta, muito desequilibradas relativamente aos sacrifícios que estão a pedir, acha que lógico e normal que não se sentem todos a uma mesa e que não ponderem então por onde é que vamos? Vamos insistir? Doutor, não se esqueça dessa ideia de sentar todos a uma mesa, mas eu queria voltar um bocadinho atrás, à sua ingenuidade, se me permite. A doutora não acredita que estas medidas sejam aplicadas, mas não começaram já com este despacho ontem do Ministro Vítor Gaspar, congelando as despesas do Estado ou fazendo-as depender de um visto prévio do Ministério das Finanças? Olha, como sabe, eu já passei pelas finanças e já tive essas matérias em mãos. E não tenho dúvidas de que esse despacho não tem o mínimo dos efeitos, o mínimo, e que só o compreendo como sendo uma das peças do teatro. Como? Portanto, dentro da dramatização que foi feito, agora não há despesa pública, quer dizer, como se
se houvesse aqui um drama, como se estivéssemos perante um drama, que a única solução era parar o país. Como eu acho que o Ministro das Finanças não pensa isso, eu não posso acreditar que o Ministro das Finanças pense que, paralisando o país, resolve o problema macro que lhe surgiu de ter que reduzir a despesa em 1,5%. Não acredito. E, portanto, acho que é uma certa teatralização da matéria. E essa teatralização da matéria, do meu ponto de vista, é perigosa, porque, mais uma vez, dá uma insegurança enorme às pessoas que estão totalmente inseguras. E a insegurança das pessoas só pode agravar a recessão. Como é que a Soutora não concorda com uma medida de contenção, quando para muitos a Soutora tinha uma obsessão pelo déficit, lembra-se? Sim, o que significa que percebo o problema. Portanto, não posso ser acusada de não perceber o problema porque tive-o em mãos. E ao tê-lo em mãos, não tive nenhuma dúvida, quando me deram apenas 2 anos ou 1 ano, praticamente, para corrigir o déficit, porque senão tínhamos uma penalização da União Europeia, aquilo que socorri mais foi das receitas extraordinárias. Fui muito acusada por isso, como sabe, mas foi a única forma que eu tive de evitar que num ano só eu tivesse que fazer aquilo à custa de receita e despesa que não conseguia, e com receitas extraordinárias consegui. E agora, após as receitas extraordinárias, deixe-me também dizer, quer dizer, que esta questão do Tribunal Constitucional, a hipotética perda de receita ou de despesa, aumento de despesa por causa do Tribunal Constitucional, não é mais pequeno, ou não é maior, que o que aconteceu o ano passado com a ANA. Fizeram a privatização da ANA, o Eurostat não aceitou, como o Tribunal Constitucional agora não aceitou certas coisas, o Eurostat não aceitou, aquilo não entrou para o déficit, não se cumpriu o déficit e aconteceu o quê? Nada. Como nem podia deixar de ser. E agora é que acontece todos os males do mundo. Portanto, aquilo que estou perplexa, está a ver, é que eu achei que isto era uma coisa boa e transformou-se e tenta-se passar à população que é uma coisa horrível. Mas o Primeiro-Ministro mantém o rumo, Soutora. Mantém o rumo? Diz que vai manter o rumo, diz que vai manter este caminho. Pois, Paulo Magalhães, eu não posso deixar de dizer aquilo que penso sobre a matéria. E aquilo que eu penso sobre a matéria é que se mantiver efetivamente o rumo, ponto número 1, não vai atingir os valores do déficit a que está obrigado, ou que está comprometido. Primeiro ponto, não vai. E a consequência mais óbvia é que vai agravar o desemprego e vai agravar a recessão. Portanto, se as pessoas não estão conscientes disso e continuam no mesmo caminho, eu acho que é a altura de nós nos preocuparmos de forma profunda. A Soutora é do PSD, a Soutora foi militante, foi líder do PSD, votou provavelmente nesta maioria. Provavelmente não, votei com certeza. Nesta maioria. Como é que as pessoas podem entender que haja uma discrepância tão grande que não apoie o que está... Como é que os militantes do PSD podem entender isto? Não estou aqui para fazer caminho para a nova liderança do PSD, portanto estou a dizer o que penso. E aquilo que eu penso é muito a pensar nos valores e nos princípios que o PSD deve defender. E os valores do PSD, os princípios do PSD, do Partido Social Democrata, põem em primeiro lugar o primado da pessoa, que é aquilo que neste momento não tem estado a ser considerado. Temos de olhar para os números, e o número acerta ou não me acerta. Se me faltam aqui 500, então tenho que ir buscar mais 500. Se me faltam ali 300, eu vou ter que buscar mais 300. Independentemente destes 500 e destes 300, irem provocar, por exemplo, a destruição de um setor qualquer, que provoca um despedimento qualquer, e em que a despesa aumenta. E, portanto, não se atinge o déficit, porque agora tem que dar subsídios de desemprego, tem que apoiar as pessoas, tem que pagar propinas, tem que abrir cantinas sociais e, portanto... O rumo do Primeiro-Ministro não foi sancionado pelo Presidente da República no sábado passado, depois da audiência pedida de emergência que o Presidente da República concedeu, e havendo depois um comunicado da Presidência da República dizendo que este Governo tinha toda a legitimidade, mais ou menos isto, tinha toda a legitimidade para continuar. Paulo Magalhães, eu começo por não saber, nem sei eu, nem sabe o Paulo, o que é que o Primeiro-Ministro, qual foi a conversa do Primeiro-Ministro, o que é que o Primeiro-Ministro lá foi dizer. Portanto, eu isso não sei, nenhum de nós sabe, portanto, não sei o que é que é. Mas a única coisa que eu sei, mas a única coisa que eu sei
e que todos nós sabemos, é que sempre ouvi o Presidente da República, defender a estabilidade política, considerar que uma crise política era extremamente complexa e perigosa e grave no momento destes, e sempre apelar ao consenso entre os protagonistas os protagonistas, enfim, dos responsáveis políticos. Sempre ouvi isso. E, portanto, eu, perante aquilo que eu vi, e que sabemos pouco, só posso interpretar como o Presidente da República não ter visto nenhum motivo, nem nenhuma razão para alterar estas suas preocupações. E, portanto, é isso que eu vejo. Mas esse consenso já viu melhores dias, doutora. A doutora há bocado estava a falar do sentados à mesma mesa. Fala-se muito que era um trunfo para Portugal, dizia-se o consenso existente entre os três maiores partidos. Hoje em dia as posições estão muito extremadas. Doutora. Pois, e é pena que estejam, e devo-lhe dizer que, se me perguntar se existe aqui algum caminho para onde a gente possa ir, eu acho que é inevitável que ele passe efetivamente por outro posicionamento entre os partidos que estão envolvidos nesta matéria, concretamente o PSD, o CDS e o Partido Socialista. O Partido Socialista não pode esquecer, nem pode renegar a culpa que tem em toda esta situação. Não pode. E se o fizer, está provavelmente a fazer discursos politicamente corretos, mas que não mobiliza as pessoas que não se esqueceram de qual foi o papel do Partido Socialista em tudo isto. Para além de ter ele próprio subscrito o memorando. Ele agora diz, mas eu já não estou nada a ver com este memorando já não é aquele que eu assinei. E se calhar não é. Pode não ser, mas eu tenho imensa dificuldade em ouvir toda a gente fazer apelos à situação de emergência, portanto, apela-se aos cidadãos que estamos numa situação de emergência, portanto, sacrifícios para trás, sacrifícios para diante, corta daqui, tira da acolá, porque estamos numa situação de emergência, e estamos numa situação de emergência, e que essa situação de emergência não leve à alteração do comportamento e da prática normal de atuação dos partidos, não só dos que estão no governo, como especialmente o maior partido da oposição, que é o caso do Partido Socialista. Portanto, também eles têm que se ajustar e que isto é uma situação de emergência. Nem provavelmente os partidos do governo podem exigir que o partido da oposição lhes diga a tudo que sim, e portanto são eles que dizem como é que é, quer aproximando. Nem o Partido Socialista pode considerar que faz discursos a dizer que isto não deve ser assim, que deve ser assado, em vez de se envolver e com o PSD e com o CDS fazerem uma frente unida para enfrentarem a Troika no sentido de negociarem outra coisa para Portugal. Nós precisamos de negociar efetivamente outra política para Portugal. Não podemos que o Tribunal Constitucional diga que aqui cortam-se, os senhores não podem cortar isto, e eles vêm então arranjar isto noutro sítio qualquer. Isto tem que levar outro caminho. Porque ao dizerem isso, estão-nos a agravar a situação, não nos estão a melhorar a situação. O Governo precisa do PS para fazer essa frente unida, para enfrentar a Troika? Eu acho que o Governo precisa do PS e o PS tem a obrigação de o fazer também, mesmo que isso lhe custe muito. Agora, se estamos numa situação de emergência, achava bem que cada um deles saísse um bocadinho do seu altar, torcesse um bocadinho o braço e se entendessem de vez nesta situação. É com este objetivo. O Partido Socialista não ganha nada em andar a fazer discursos a dizer que se fosse eu lá estivesse fazia isto e fazia aquilo. Não, sente-se juntamente com o PSD e com o CDS e diga, se vocês querem, se precisam de mim para essa frente unida, para fazermos força nas instâncias internacionais, eu vou, mas não é com o vosso discurso só, é também com uma parte do meu. Portanto, que exija os seus argumentos intervirem na discussão que terá que haver, em nome do interesse nacional. Em nome do interesse nacional. Portanto, em nome do interesse nacional, isto está numa situação de emergência e os partidos continuam a comportar-se como se nós estivéssemos numa situação de emergência. E a senhora acredita, desculpa a provocação, ou é ingenuidade sua, uma vez mais, que isso possa vir a acontecer da maneira como as coisas estão hoje em dia entre esses partidos? Se não fosse difícil, não tinha valor nenhum. Se fosse uma coisa fácil, não tinha valor nenhum. Se fosse algo que desse grandes louros a cada um deles, não tinha valor nenhum. O que tem valor na vida é aquilo que é feito com sacrifício, e com abnegação e com objetivos nobres.
E, portanto, é isso que eu acho que deve ser pedido neste momento aos partidos. O país está realmente numa situação grave, está numa situação complexa, e eu, quando falo na situação grave e complexa, não é com medo do segundo resgate, porque eu acho que o segundo resgate, se vier lá, é porque já existia, é porque já estava para vir. Não sei se é o segundo resgate ou se é terceiro. Não sei se é ou se não é. Portanto, aquilo que eu estou preocupado é com os efeitos. Aquilo com que eu estou preocupada com o meu país é com os efeitos da política que tem estado a ser seguida por causa da história dos resgates. O que me interessa a mim é que não haja mais nenhum resgate, se estivermos todos, se não houver estrutura produtiva, se está tudo no desemprego, se as pessoas estão todas desanimadas, se não há perspectivas de futuro, se os novos imigram, se os velhos empobrecem. Mas é possível renegociar? Eu acho que tudo é possível na vida, até por um motivo muito simples. Se há efeito muito útil do facto de nós termos seguido com todo o rigor aquilo que nos foi imposto pela Troika, fizemos tudo direitinho, não fizemos nada que eles não nos tivessem mandado, tudo o que nos mandaram nós fizemos praticamente já todas as reformas estruturais que eles impuseram, temos feito tudo direitinho. O grande benefício é mostrar, não preciso fazer nenhuma tese de doutoramento, basta olhar para os números e para os factos para mostrar que esta receita não deu efeito. E, portanto, quer melhor argumento para uma Troika, que é dizer, nós fizemos tudo, não deu resultado, pelo contrário, deu resultados negativos. Portanto, isto não serve. Nem serve para mais nenhum outro país. Portanto, eu acho que vermos nós o exemplo de que fizemos e que não dá resultado, é um argumento esmagador para que quem nos impôs uma receita, nós possamos dizer, não foi por falta de não termos tomado o remédio. É porque o remédio está errado. Não serve para nós. E, portanto, quer dizer, se me diz que está tudo, que isto é tudo algo de muito rígido, e que não tem forma de se mexer, eu então não fico preocupado. Isso então nem sei bem qual é que é o termo que eu vou utilizar para uma coisa dessas. Agora, uma coisa é certa. A responsabilidade das instâncias internacionais de fazerem um discurso e depois, na prática, fazerem outro. Quantas vezes é que nós ouvimos o Fundo Monetário Internacional dizer austeridade sobre austeridade não dá? Quantas vezes é que nós já ouvimos o Dr. Durão Barroso, nomeadamente, considerar que é necessário ter outro tipo que é necessário pensar-se no crescimento, que é necessário pensar... Quantas vezes é que a gente já ouviu isso? Então, depois, na prática, nas nossas costas, dizem uma coisa à frente e depois nas costas dizem aos nossos governantes que façam exatamente o contrário? Doutor, o Governo tem, da maneira como nós temos nos últimos dias ouvido falar muito de remodelações, o Governo tem a pujança necessária nesta altura para enfrentar a Troika, como a doutora dizia há bocado? Temos um ministro que se demitiu, o ministro Miguel Arradas, que se demitiu há quase uma semana. Não era nenhum ministro que tivesse nada a ver com isto. E que ainda não foi substituído. Mas não tinha nada a ver com isto. A minha pergunta é uma remodelação que pode dar esse sangue novo ao Governo? Não sei, isso eu agora não sou capaz de dizer, porque eu não estou dentro do Governo, nem tenho nenhum contacto especial com as pessoas do Governo para saber exatamente como é que isso se processa, e eu isso não sou capaz de dizer. A única coisa que sou capaz de dizer é que seja com que atores fosse, que seja quais forem os atores neste momento têm que se concertar, têm que se unir para fazer frente a um problema que é de interesse nacional. E o problema que é de interesse nacional é dizer, se continuamos neste caminho, estamos permanentemente a afundar-nos. E, portanto, não vale a pena dizermos este discurso de fora e dizer vocês façam esse discurso. Não, é uma frente unida de todos. E se estamos, mais uma vez digo, se estamos numa situação de emergência, então a emergência é pedida a todos. E o pedido a todos e o sacrifício a todos é que cada um dê um bocadinho de si, torça um bocadinho o braço, deixe-se de teimosias, porque neste momento, quer dizer, quando, por exemplo, o líder do Partido Socialista diz não quero nada com vocês porque vocês foram não sei o quê, cheira-me a birra. Está a ver? É uma birra. Ninguém lhe está a pedir que ele vá para o Governo, ninguém lhe está a pedir que ele não sei o quê, está a pedir que se envolva todos em conjunto, que representam 70% ou mais do povo português,
é dizer-lhes este caminho, fizemos tudo o que os senhores disseram, não dá resultado, pelo contrário, estamos pior e, portanto, façam favor de ver como é que isso... E eu não duvido que isso possa ser feito, não duvido. Esse apelo da Sra. circunscreve-se ao atual quadro institucional, ou seja, não lhe passa pela cabeça, como ainda há algumas semanas o professor Augusto Santos Silva aqui mesmo defendia um governo de emergência nacional, de salvação nacional. Não, acho que não é necessário, não sou capaz de verbalizar isso assim, sei lá se é governo de salvação nacional ou se não é. A única coisa que eu acho é que essa frente unida para defender os interesses do país não creio que seja necessariamente consubstanciado num governo. Pode ser, as diferentes forças políticas estão unidas neste objetivo e vão todas negociar isto. Dr. Manuel Ferreira Leite, vamos ter muitas oportunidades para ver se esse seu apelo cai em boa terra e para irmos conversando aqui todas as quintas-feiras a partir das 10 da noite. Muito obrigado por esta conversa. Encontramos-nos de hoje 8 dias. Boa noite. Boa noite. Política Mesmo fica hoje por aqui. Já a seguir não perca a 25ª hora. Tenha uma muito boa noite e até amanhã.